Pronto. Galera, então vamos lá. Dando início, então, aqui é a nossa aulinha. Eu passei algumas atividades para vocês. Por exemplo, dessa página 100 aqui. Meu Deus, fica aparecendo esse trem em cima. Vamos começar aqui a falar sobre essa página 100. Alguns exercícios eu passei para vocês como foram as letras A, B e C. Então, o nosso objetivo aqui é fazer as demais, que no caso vai ser a D, E e F. Então, vamos começar aqui, ó, por essa letra D. E ela é bem simplesinha. Ele fala o seguinte para a gente, calculando os fatores comuns em evidência, fatório. Então, é o seguinte, nós temos aqui 4x menos 16. Esse 16, ele pode ser obtido da seguinte forma, como 4 vezes 4. Para que eu transformo 16 em 4 vezes 4? Para a gente poder ver que o fator comum 4 aparece. Então, reescrevendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte, 4x menos 4 vezes 4, beleza? Então, colocando o fator comum em evidência, nós temos aqui, ó, o termo 4, que se repete nos dois fatores. Então, a gente vai colocar o 4 em evidência. Após colocar o 4 em evidência, nós iremos abrir um parênteses. E dentro do parênteses vai vir todos aqueles números que estão acompanhando o 4, que no caso é o x menos 4. E pronto, acabou. E é assim que a gente coloca um termo comum em evidência. Dúvidas? Não? Vamos para a próxima. Temos aqui agora a letra E. Mesma coisa, só que aqui tem algo específico. Você tem kx mais k. Toda vez que você tiver um número ou uma letra sozinha, como é esse caso bem aqui, você vai colocar vezes 1 para ele não ficar só, beleza? Depois disso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e colocar o fator comum em evidência. Quem é que aparece nos dois termos? É o k. Então, você vai colocar o k em evidência, abrir o parênteses e colocar dentro do parênteses todos aqueles que estão acompanhados com K, que vai ser x mais 1. E acabou. Colocou em evidência. Dúvidas? Não? Então, para a próxima. Essa aqui já é um pouquinho mais desenvolvida, essa letra F. Então, está aqui a nossa letra F. Seguinte, nós vamos começar a falar primeiramente dos números. Os números que aqui aparecem é o menos 5 e o 20. Vamos ver se o 20 e o 5 estão na mesma tabuada? Sim, ambos se encontram na tabuada do 5. No nosso caso aqui, esse 5 é o 5 vezes 1, então a gente nem precisa mexer, até porque é vezes 1. E o 20 é a mesma coisa que, vou pegar aqui uma outra cor, que 4, vou pegar aqui outra, que 4 vezes 5. E a gente viu lá nas nossas aulinhas, videoaulas sobre colocar o fator comum em evidência, quando acontece os casos das letras, o que a gente tem que fazer? Vamos primeiramente aqui observar o x. Nós temos um x ao cubo e um x ao quadrado. O x que tem o menor grau é esse x ao quadrado aqui. Então a gente tem que fazer surgir do x ao cubo um x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado vezes x. Por que x ao quadrado vezes x? Porque ficou em cima da seta aqui. Deixa eu colocar mais para baixo. X ao quadrado vezes x. Por que fica aí? Se você repetir a base e somar os expoentes, ele volta a ser o x ao cubo, beleza? E o nosso x ao quadrado aqui vai ser x ao quadrado, para não ficar sozinho, deixa vezes 1. Agora vamos analisar a parte do y. Nós temos aqui um y elevado a 1 e nós temos um y ao quadrado. O que tem menor grau é o y elevado a 1. Então, vou colocar aqui y vezes 1, para não ficar sozinho. E esse y ao quadrado tem que fazer surgir um y nele, que é o y elevado a 1. Y vezes y. O que a gente vai fazer agora? Vamos arrumar toda essa bagunça aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 5
Aquele x ao cubo vai ficar x ao quadrado vezes x. O y vai ficar o próprio y vezes 1, mais, que era esse sinal bem daqui. O 20 virou 4 vezes 5. O x ao quadrado virou x ao quadrado vezes 1. E o y ao quadrado virou y vezes y. E agora a gente vai começar a colocar os fatores comuns em evidência. O primeiro que aparece aqui é o 5, que aparece... Opa! É o 5, que aparece aqui nesse primeiro termo e nesse segundo termo. Então, a gente vai colocar o 5 em evidência, beleza? Agora, vamos para o x ao quadrado, que aparece no primeiro termo, que aparece nesse primeiro termo e também aparece no segundo termo. Então, nós vamos colocar também o x ao quadrado em evidência. Bem, esse outro x aqui, o x elevado a 1, não aparece um x elevado a 1 lá no outro, então ele não entra na evidência. Mas o y, de novo, mais o y, tanto de um lado quanto do outro, aparece pelo menos uma vez. Você não pode, por exemplo, destacar o y aqui antes do sinal do mais e destacar esses dois y depois do sinal do mais. Só pode destacar um, beleza? Então aqui entra em evidência também nosso y. E vem para dentro do parênteses todos aqueles que estão acompanhando 5x ao quadrado y, que no caso vai ser menos, que era esse sinal bem aqui, menos x vezes 1 é x, mais 4 vezes 1 vezes y, 4y. E assim a gente coloca esse termo comum em evidência. Dúvidas? Não? Então, seguindo. Deixa eu ver aqui o chat de vocês. Vamos lá. Estamos agora na página 100 também, exercício 35. Foi falado para vocês fazerem as letras A e B, e eu vou fazer com vocês essa fraçãozinha aqui, que ela é um pouquinho mais elaborada. Então, vamos lá. A gente vai fazer aquela mesma coisa, vai desmembrar tudo para depois arrumar. Então, começar mexendo com as partes das letras. Nós temos A ao quadrado e A. Para colocar o A em evidência, tem que ser aquele que tem o menor grau, que no caso aqui vai ser o A elevado a 1, que é a mesma coisa que A vezes 1. Esse A ao quadrado, então, ele vai virar A vezes A, porque eu preciso fazer o A surgir, e esse A que está elevado a nada vai ser A vezes 1. Agora vamos analisar o B. Nós temos aqui um B elevado a 1, um B elevado a 1 e um B ao quadrado. O que tem menor grau é o B elevado a 1. Então, a gente vai fazer surgir nesse B ao quadrado aqui, por exemplo, o B, ou seja, vai ser B vezes B. Esse outro aqui vai ser B vezes B, e, B vezes B não, peraí, voltando, B vezes 1, e esse outro aqui vai ser B vezes 1 também. Mexido com as letras em cima, vamos agora mexer com esses números embaixo. O 8, o 4 e o 2, eles estão na tabuada de um desses números. A gente vai analisar se eles estão na tabuada do menor número que aparece, que no caso é o 2. O 8 está na tabuada do 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 4. O 4 está na tabuada do 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 2. E o 2 também está na sua própria tabuada, que é 2 vezes 1. Agora a gente vai arrumar isso aqui que a gente acabou de fazer. Então, aqui, nessa primeira parte aqui, nós temos A vezes 1, vezes B vezes 1, que é essa parte de cima, sobre 2 vezes 4. Agora vamos para a segunda parte. Nós temos A vezes A, em vermelho, vezes B vezes 1 em verde, sobre 2 vezes 2 em roxo. Menos, agora a última parte. A vezes 1 em vermelho, vezes B vezes B em verde. Professor, apareceu um negócio na tela. Obrigado. Tirou. E esse em roxo vai ser 2 vezes 1. Agora, vamos colocar os fatores comuns em evidência. O primeiro que a gente vai mexer aqui é esse A. O A está aparecendo em todo mundo. Então, vamos colocar o A em evidência. Quem mais aparece aqui em evidência, nós podemos analisar que é o B. O B aparece em todo mundo. Então, a gente coloca um B em evidência.
E na parte de cima não tem mais ninguém para colocar em evidência. Poderia ser o 1, mas só que não precisa colocar 1. Vamos ver na parte de baixo. Temos, opa, de novo isso. Temos aqui o 2 que aparece em todos os termozinhos. Então, a gente vai colocar o 2 também em evidência. Então, tracinho da fração, 2. Abre o parênteses e agora a gente vai colocar aquilo que sobrou. Aqui nesse primeiro termo, nós temos 1 vezes 1 em cima é 1, sobre 4, mais A sobre 2, que é o que restou, menos B sobre 1, ou apenas B, tanto faz. Mas se você quiser colocar assim, também pode, não tem problema. Dúvidas? Não? Então vamos seguir. Facinho isso aqui, né? Subiu. Estamos aqui agora na página 101. Vamos fazer aqui algumas questões por agrupamento, mais comentário de algumas coisas que você já fizeram. Algumas pessoas fizeram esses exercícios do agrupamento sem ver a aulinha. E tinha gente que estava fazendo errado. Eu vou explicar aqui para vocês o que estava fazendo de errado. Então vamos lá, vamos fazer aqui essa letra C. Vou fazer aqui do lado. Pronto. Então vamos lá. Primeiramente, vamos analisar se tem alguém sozinho. Nós temos esse 2 aqui, então eu vou colocar ele vezes 1, e nós temos esse y que eu vou colocar vezes 1. Então vamos começar agora colocando os termos em evidência. O 2 aqui e o 2 aqui aparece. Depois eles param de aparecer. Então vamos aqui nessa primeira parte colocar o 2 em evidência. Abrir o parênteses e colocar quem está acompanhado com 2, que é o x menos 1. E agora a gente vai analisar o próximo lado aqui, que no caso vai ser o y que se repete. Então, coloca aqui mais y, abre o parênteses, x menos 1. Tinha gente parando aqui, não é para parar aqui, tem mais coisa para fazer. Por que tem mais coisa para fazer? Porque é por agrupamento. Agrupar é você colocar o fator como mais de uma vez. Então, a gente colocou primeiro 2, depois a gente colocou o y, e novamente aqui, ó, tá aparecendo o x menos 1, que a gente vai colocar como fator comum em evidência. Então, vai ficar x menos 1 em evidência. E aqui era o outro erro que estavam fazendo. Estavam colocando um sinal de mais aqui e abrindo parênteses e colocando 2 mais y. E não é mais, é sempre vezes, beleza? Abriu parênteses, coloca que eles estão acompanhados com x menos 1, que no caso vai ser o 2 menos 1. E pronto. Colocou por agrupamento. Dúvidas? Não? Então, vamos lá, mais um aqui. Vamos fazer aqui essa letra D agora. Nessa letra D, ela está bem mais simples que a outra. A gente pode começar aqui, ó, colocando o fator comum em evidência, que no caso vai ser esse 2, e depois vai ser o x, que fica se repetindo. Então, nós temos o seguinte, 2 em evidência, vai ficar A mais B, que são os que acompanham o 2, mais, aqui pode mais, x em evidência, A mais o B. E o que a gente repara? Que o fator que está se repetindo nas duas parcelas aqui é o A mais B. Então, a gente vai colocar o A mais B em evidência. Colocando o A mais B em evidência, a gente vai abrir um parênteses e colocar aquilo que está acompanhando o A mais B, que no caso vai ser o 2 mais x. E pronto. Acabou. Dúvidas? Não. Vamos para a próxima. Temos aqui agora questão 42. E as últimas, beleza? Esses casos especiais aqui a comentar com vocês, só que vocês ainda não viram a matéria lá na MAT 3. Então, deixa isso para mais à frente. Então, vamos lá, vou fazer aqui com vocês as letras A, C e D. Eu acho que foi passada para vocês a letra D e não a letra B, se eu não me engano, que eu estava olhando lá e tinha gente fazendo a D. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com vocês as letras, deixa eu destacar aqui, as letras A, B e C, porque a D que foi mandada para vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui, então, fazendo essa letra A.
Embaixo cabe. E... Então, peraí. Só fazer isso aqui, depois eu destaco. Agora vai. Aí... Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa. A gente vai analisar se tem alguma letra ou número sozinho. Nesse caso aqui, ó, o Y está sozinho e 1 também. Tu pode colocar x vezes 1 ou 1 vezes x, que dá no mesmo, beleza? Vamos começar aqui colocando os fatores comuns em evidência. Nós temos desculpa, o A, e nós temos o 1, que aparece nesses dois termos aqui. Então, nós vamos colocar aqui primeiro o A em evidência. Entra no parênteses os que acompanham o A, x menos y, mais 1 vezes, coloca entre parênteses quem acompanha o 1, x menos y. Agora verifica que nós vamos colocar aqui em evidência o x menos y, que é o que aparece repetidas vezes. Então, colocou o x menos y em evidência, abre o parênteses, coloca o a mais 1 e pronto. Está aí colocado o fator comum em evidência. Dúvidas? Dúvidas não? Próxima questão, vou fazer aqui essa letra B. Opa, tem alguém falando aí? Pode falar. Ou não? Desistiu? Vamos lá, letra B então. Nessa letra B aqui, ó, a gente vai ter que dar uma pensadinha aqui. Então, nós temos o seguinte. Deixa eu ver se a gente tem que pensar muito, assim. Até que não muito. Então, vamos lá. Primeiramente, vocês vão reparar aqui, ó, só nessa primeira parte, que o que está repetindo aqui é o A e o B. O B também está repetindo. Então, a gente vai colocar em evidência AB. Então, AB em evidência, teremos x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Agora vamos aqui para o outro lado. O que está se repetindo ali do outro lado é o C. Então, a gente vai colocar o C em evidência, ou seja, mais C em evidência, abrir o parênteses e colocar x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora a gente vai reparar que entre essas duas parcelas nós temos esse termo aqui, ó, que é comum aos dois. Eu coloquei o quadrado ali do lado de fora. Deixa eu arrumar isso aqui. Mais y ao quadrado. Pronto. Vem aqui, destaca aqui, vem aqui, destaca aqui. Pronto. Então, vamos colocar o x ao quadrado mais y ao quadrado em evidência. Abre o parênteses e coloca aqueles que acompanham esses termos, que no caso vai ser o AB mais C. E pronto, acabou. Dúvidas? Não? Então, vamos seguir o bonde aqui. Próxima questão. Letra C. Deixa eu ver se tem mais aqui. Nossa, essa aqui é a última praticamente. Então, copia, vem aqui, cola esse trem. Pronto. Agora essa aqui é um pouquinho mais elaborada. Vamos começar então nessa primeira parte. Nós temos aqui o x à quarta e um x ao cubo. Toda vez que tiver letrinha, a gente vai reparar qual que tem o menor grau, que no caso é o x ao cubo. Então eu tenho que transformar esse x à quarta, ou seja, surgir dele um x ao cubo. Então vai ficar o quê? X ao cubo vezes x, se eu repetir a base. E somar os expoentes, volta a ser o que era antes. E esse x ao cubo, ele vai se tornar o quê? Professor, apareceu o pop-up. Valeu. E esse x ao cubo vai ser x ao cubo vezes 1. E aqui não tem mais o que mexer. Esse 9 ali não tem outro número envolvendo com x à quarta aqui, então a gente vai passar para o segundo membro. O segundo membro, nós temos o número 6 e o 54. Será que na tabuada do 6 tem esse 54? Sim. No caso, seria o quê? Seria a mesma coisa
que 6 vezes 9. E o 6 é a mesma coisa que 6 vezes 1. Agora vamos arrumar isso aqui, esse raciocínio, para ficar organizado. Então nós teremos o seguinte. Deixa eu ampliar. X ao cubo vezes x, mais 9 vezes x ao cubo vezes 1, menos 6 vezes 1 vezes x, pode colocar 6 vezes x direto, menos 6 vezes 9. Vamos começar a colocar os fatores comuns em evidência. O primeiro aqui é o x ao cubo, que aparece. Vamos colocar x ao cubo em evidência. Abre o parênteses, x mais 9 vezes 1, 9. Agora vamos nessa outra parte aqui. Menos, porque os dois estão aparecendo o sinal de menos. O que entra em evidência aqui, que está aparecendo nos dois, vai ser o 6. Então, menos 6 que entra em evidência. Abre o parênteses, e agora muito cuidado nessa parte aqui, ó. Quem é que está acompanhando com menos 6? O x e o mais 9, beleza? Esse sinal de menos aqui, ó, é referente ao 6. O 9, ele está positivo, beleza? Até porque, se você fizer aqui a distributiva, tem que voltar ao que era antes, porque colocar em evidência é a forma contrária da distributiva. Então, só tomem cuidado quando aparece dois sinais de menos, beleza? E agora vocês vão reparar que desses fatores que surgiram, o que está se repetindo é o x mais 9. Então, colocando o x mais 9 em evidência, o que sobra para a gente vai ser x ao cubo menos 6. E pronto. Acabou aí os nossos problemas. Então, galera, eu queria agora tá aberto aí para vocês falarem alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá favorável, então, né? Então é isso, galera. Esse aí foi a nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando e-mail, podem estar falando no mural, que eu vou estar atendendo vocês, beleza? Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e a nossa aulinha. E não se esqueça, quem ainda não fez as atividades, faça. Então, até mais, galera. Se cuidem. Tchau.